Quando ele começou a cursar jornalismo, ele tinha uns 19 anos de profissão. Pouquinho tempo, né? Ele já era repórter cinematográfico, editor, produtor, diretor, repórter. Mas o que, William de Oliveira? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Era ser humano, né? Porque eu acho que a base de tudo, principalmente nessa profissão, na área da comunicação, o lado humano tem que estar muito à frente. Um músico amador, né? Porque eu sempre gostei de música. Antes de tudo, eu já tinha música muito forte na minha vida, mas não segui o lado da música. Hoje ela virou um hobby. Mas eu, muito cedo, busquei a televisão. Com 19 anos eu falei para papai assim, eu vou trabalhar numa televisão. Ele falou, claro, você gosta de aparecer? E dito e feito, um ano depois eu ingressava na TV Globo, queria ser locutor, acabei sendo assistente de cinegrafista. Ainda era filme, foi um processo bem interessante, de muita aprendizagem. E aí logo eu me apaixonei pela imagem e comecei a fazer cursos e fui muito bem treinado, porque a TV Globo, eu trabalhava em Brasília, tinha um setor de treinamento e eu logo me interessei pela imagem. De assistente passei para a câmera, passei depois para repórter cinematográfico, já era repórter cinematográfico, e depois, quando eu saí da TV Globo, me tornei um diretor de fotografia. Essa paixão pela luz. Já tinha trabalhado um pouquinho com a fotografia de maneira amadora, a fotografia também me ajudou muito. Então, esse universo da imagem me atraiu desde sempre. E aí eu não fui estudar, eu não fiz o que todo mundo faz, né? Buscar uma faculdade, eu não fiz isso. Era isso que eu fico meio que na dúvida. Com tanta experiência, com tanta bagagem já no currículo, por que então fazer a faculdade? Por uma pretensão que era fazer o que eu faço hoje, que era dar aula. Desde muito cedo, eu sou de uma época em que você não tinha internet. Eu sou de uma época em que você não tinha livros disponíveis. Os livros eram em inglês, as apostilas eram em inglês. O que eu fazia? Eu pegava uma câmera e aí nos momentos que eu estava sem fazer nada, depois de uma viagem ou num quarto de hotel, eu ligava a câmera, enquanto todo mundo ia beber, passear, eu ligava a câmera e ficava mexendo tudo que eu podia. Eu sabia que tinha um botão que eu resetava todas as bobagens que eu fizesse, e ali eu ia descobrindo. E muito cedo eu brincava com os meus colegas cinegrafistas. Olha, eu mexo nessa câmera e ninguém liga. E eu mexia e ninguém ligava, eu mexia no fusível da câmera, e eu fazia coisas do arco da velha. E depois que eu descobria qual era o caminho, eu reunia todos os meus colegas e mostrava o que eu tinha feito. E aí eles aprendiam também. Então, eu fui morar em Belém do Pará, depois que eu saí de Brasília, e eu lembro que ninguém nunca tinha dado um curso de câmera. Eu inventei de dar um curso, porque eu tinha essa ansiedade de passar o que eu estava aprendendo, de ensinar. Porque ensinar é aprender, né? Ensinar é criar a via de mão dupla. Primeiro porque você estuda para ensinar, né? Você é obrigado a melhorar, inclusive, a didática, como é que eu vou explicar isso melhor. E quando eu vou estudando a melhor maneira de eu explicar, eu vou aprendendo de maneira legal. E aí eu não tinha graduação. Um dia me toquei que eu não tinha graduação. E eu já tinha contato com a FAESA, mesmo sem trabalhar aqui. E aí o pessoal dizia assim, por que você não dá aula? Eu falei, mas eu não tenho curso. Quando eu entrei no curso de jornalismo, havia o curso de rádio e TV. E eu vinha de um viés técnico, mas eu sempre fui jornalista. Porque eu sou repórter cinematográfico, que é uma categoria do jornalismo, desde 1982. E eu sempre usei a imagem como repórter, eu sempre fui um repórter da imagem. Eu sempre tive o jornalismo muito... Depois de que eu descobri a imagem, ele sempre gritou muito forte na minha vida. Você acha que esse foi o diferencial nas suas matérias que foram produzidas para vários canais de TV? Sem dúvida nenhuma. Porque eu me lembro de fazer matérias que nem eram... Isso é muito legal. E que não eram matérias que dariam, por exemplo, para ir para a rede. Mas elas iam porque a imagem tinha um diferencial. Então, uma vez me botaram de castigo e eu comecei a fazer esporte. Eu gosto disso, não era um cinegrafista de esporte, mas eles falaram assim, bota ele para fazer o esporte. Era uma época que quando o cara queria ficar de castigo, ele ia para o esporte. Eu estava na TV Cultura do Pará. E eu fiz 2 matérias que deram rede. E aí me tiraram do esporte e mandaram para o jornalismo. Eu fiz 3 matérias que deu rede. E eu voltei para a produção, que era um setor que me colocaram depois, que fazia matérias mais produzidas. Eu já era um diretor de fotografia, já era um cinegrafista de destaque. Então, assim, eu acho que você pega para fazer o material... E você tem a técnica, mas você tem... Dizem assim, você vai para a faculdade para você pensar no que vai fazer. Eu sempre pensei no que eu fazia. Eu sempre refletia. E aí não importava que tipo de equipamento eu estava, que tipo de tecnologia estava à minha mão. Porque a imagem sempre vinha antes, muito antes do olhar. Eu digo que a imagem ela nasce lá na base mental, das suas bagagens culturais, enfim, da sua visão de mundo. Então isso sempre falou muito forte para mim, sempre gritou muito. Vamos ver agora algumas fotos das suas redes sociais. Eu queria que você comentasse pra gente.
Essa foto. SBT, eu e o cinegrafista Rinaldo Barata fazendo uma matéria da greve do Ibama. Aham. Bem legal. Esse tempo bom a gente fazia, tinha que jogar no ar rapidinho. Isso a gente chamava no stand-upinho. Fui lá, fiz uma sonora. Isso, TV Cultura do Pará. E aquela barba ali, William? Eu durante muito tempo, a técnica é inimiga da perfeição, dizia Zé Vil, que eu não concordo não, mas às vezes dá esses problemas. Tá de barba. Eu estou fazendo uma diferente. transmissão ao vivo, com uma câmerazinha de tubo, Aham. uma M3A, Sony, e eu tô ali, já acabou a foto, tchau. Eu usava barba por muito tempo, né? Ali a gente fazia gravações ao vivo, o que foi muito legal. A TV Cultura permitia que a gente fizesse gravações ao vivo. Eu, como sempre gostei muito de música, era ligado à música, em todas as gravações de show de música eu estava em todas. Todas elas eu fazia, e nos intervalos da câmera eu ia cantar um pouquinho, ia tocar com a banda, brincava um pouco. A gente também tem alguns dos seus trabalhos, alguns vídeos de algumas reportagens, mas antes eu queria que você desse uma dica para aqueles alunos que sonham em ter uma carreira parecida ou igual à sua, com prêmios internacionais, com ser repórter, ser produtor, ser editor, ser radialista, ser locutor, ser professor. Qual é a dica do William de Oliveira para esses alunos? Eu sempre fui um cara, uma vez um chefe falou assim para mim, você é metido a saber de tudo. Eu acho que ele imaginou que ele estava me ofendendo. Eu falei, você tem total razão. Eu sempre busquei tudo, o conhecimento. Então, por exemplo, eu era cinegrafista, mas eu tinha muita vontade de saber editar. Eu pedi autorização, porque você não pode mexer no equipamento, numa emissora, sem que você seja autorizado. E eu falo de uma edição linear, com vários vídeos. E aí eles me deixavam ficar. Ao invés de eu ir para casa, eu terminava meu horário 2h da tarde, eu ficava editando, aprendendo a editar. Aí um belo dia eu queria acompanhar o jornal, como é que era cortado. E aí eu fui descobrindo uma série de fazeres, que é o que a gente fala aqui na faculdade. Aproveita, você está dentro da emissora, pede para circular os setores, pede para conhecer outros profissionais. Acabou meu horário, eu quero ir embora. Não, acabou meu horário, mas eu buscava fazer outras coisas. Então, durante muito tempo, eu comecei a descobrir e fazer coisas. Eu pegava uma câmera e eu descobri como é que aquela câmera funcionava. Como é que eu monto? Eu sempre fui muito inquieto, eu sempre quis conhecer as coisas. E eu faço, se me mandar eu desmontar a câmera, eu desmonto. Aprendi a limpar a cabeça de VT quando era cabeça. Então você vai vencendo cada etapa e cada desafio. E aí, o que é mais legal hoje em dia e qual é a grande dica? O mercado não é mais singular, não é mais o mercado do especialista, isso ficou no século passado. Hoje o especialista, ele não tem muito mais lugar para ele. Hoje você tem que ser um profissional que você pode até não fazer. Então, por exemplo, eu viajo hoje, aconteceu uma vez que eu fui pegar um barco, eu, repórter e o cinegrafista do lado. Quando chegou na hora, falou, só pode ir um. Ia somente o cinegrafista. Você que sabia filmar. O repórter não ia, eu falei, me dá a câmera. Ele na mesma hora, porque ele sabia que eu era cinegrafista habilitado para poder fazer. Eu gravei, eu não quero tirar o emprego de ninguém, mas só o fato de eu conhecer os diversos fazeres, isso me dá uma ampliação na minha visão, que todos os profissionais em volta gostam disso. Então, eu não admito um diretor que não entenda minimamente fotografia, enquadramento, edição, todos os processos. Ele pode até muitas vezes não ter a habilidade prática para fazer aquilo, mas o conhecimento, pelo menos básico, ele tem obrigatoriamente que tem. É bacana, uma equipe que tem todos os profissionais de cada setor que saiba fazer de tudo. Ótimo, eu prefiro estar com todo mundo, mas se for preciso, eu já cansei de viajar sozinho, com todas as etapas eu cansei de fazer, de produção até a edição final de um trabalho. É só você pegar o que eu faço quando eu vou para a Amazônia e eu volto, e eu vou lá mesmo eu faço tudo. Eu gostaria de ter alguém comigo, mas se não for possível, faço eu. Vamos dar uma olhada então em alguns dos seus trabalhos que você comenta. Vamos olhar. No Dia Mundial da Água, os moradores do Bom Uma matéria Jesus sobre o não Dia têm Mundial que da comemorar. Água, essa matéria foi bem O Igarapé complicada. mata a fome, Muita gente já não tinha conseguido alimenta mais fazer. a Eu consegui, comunidade. cheguei na As águas emissora estão todo sujo de poluídas lama, porque eu por meti causa o do pé na esgoto lama que é jogado e na fui até o córrego Quem não do quer Mata ter Fome. trabalho pode pagar Essa no um dia pouco da... mais comprando um ovo pronto, Uma matéria do cotidiano sobre Páscoa, Dia da né, Páscoa. de bombom, matéria do dia a dia. Eu gostava de andar de terno, né? Eu gostava de, embora eu estivesse aí em Belém do Pará, calor imenso, mas eu gostava de andar. Acho que a televisão pede uma boa aparência, né? Você tem que respeitar quem está do outro lado. De repente não precisa do terno, vai, mas que você tenha que estar vestido de maneira... correta. Uma postura correta, uma fala equilibrada.
é uma postura que passe, acima de tudo, credibilidade. Quando você vai para frente das câmeras, você tem, acima de tudo, que ter respeito. Aliás, você sempre tem que ter respeito, mesmo quando você não aparece. Mas na hora que você coloca a sua imagem no vídeo, que tem outra pessoa do lado, essa imagem tem que estar... a plástica é parte da imagem, né? A estética, a plástica, não tem como fugir disso. Não que isso sobreponha a qualidade do texto e a qualidade da informação. Não é isso que eu estou falando. E nem eu estou falando de beleza estética. Eu estou falando apenas de apresentação. Tem repórteres que nem são o padrão de beleza estipulado pelos sistemas hegemônicos, mas que dão o seu recado com muita competência e por isso estão nesse veículo, quebrando todos os estereótipos do que seria o repórter ou a repórter de padrões de beleza pré-estabelecidos. Falando em recado bem dado, obrigado pela entrevista. De nada, eu acho assim, estou sempre às ordens, eu acho uma oportunidade ímpar também para falar para os alunos, para falar desse curso que tem 20 anos, dessas possibilidades dos diversos fazeres e de saber que, além de mim, tem outros colegas aqui no nosso colegiado, outros tantos professores que também são de mercado, que é um grupo de profissionais que estão aqui se doando para passar o que conhecem, o que aprenderam no mercado e que aprenderam depois com todos os cursos que fizeram, para poder formar vocês aí e entregar como profissionais jornalistas para esse mercado concorrido que está aí a cada dia se ampliando e aumentando a sua tecnologia. Vamos ver só um último vídeo para a gente finalizar a nossa entrevista. Eu acho é do Círio de Nazaré. Esse aí é o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu fiz Círio 11 anos e aí fiz a primeira vez como repórter. É legal esse trabalho, porque esse trabalho me foi encomendado da seguinte maneira. O Círio de Nazaré ele é feito com repórteres que ficam em certos pontos. Ele é feito ao vivo. Na nossa reunião do Círio, Úrsula Vidal, que era a minha editora-chefe, falou assim, você não vai ficar em nenhum ponto, não. Falei, poxa vida, não vou ficar no ao vivo? Não, eu quero que você cubra o Círio com o seu olhar de documentarista, que eu sou documentarista. E eu falei, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar os bastidores do Círio. E aí eu me juntei à multidão, e aí eu falo na matéria, foi uma matéria especial, que eu iria acompanhar o Círio em condições iguais, com a missão de registrar esse feito, levando comigo toda uma equipe com equipamentos pesados. E a gente fez um VT bem legal, fizemos uma matéria bem bacaninha, mostrando todos os bastidores. Eu mostrei quem servia água, mostrei quem estava, porque a procissão já tinha sido acompanhada ao vivo, já tinha... E eu resolvi trabalhar os bastidores. Deu um outro olhar, então, para... Dei o olhar dos bastidores do Círio, que eu não tinha visto ninguém fazer até então. Durante, como eu digo, que eu cobri muitos anos o Círio, eu conheço bastante a dinâmica dele. Eu, inclusive, andava, né? Porque agora eu estou fora de Belém. Eu andava bem nele, porque você tem algum macete para você, porque é uma multidão de 2 milhões de pessoas. Então eu consigo saber onde é que eu entro, onde é que eu saio. E eu conduzi todo mundo e a gente fez uma matéria de bastidor do Círio. Foi um material bem legal, bem elogiado. Eu fiquei bastante contente de ter feito. Recordação, então, para o resto da vida. Sem dúvida. William, obrigado mais uma vez pela entrevista. Sempre às ordens. Em nome de toda a equipe, agradeço também a sua audiência. Para acompanhar essas e outras entrevistas, é só você acessar o facebook.com/tvfaesa. Obrigado e até a próxima entrevista.